A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à nossa Escola Bíblica Online. Que bom ter você por aqui, você de Araraquara, de São Carlos, de todo o Brasil. Esperamos que essa série de estudos sobre as parábolas de Jesus seja edificante para a sua vida e que você possa crescer estudando a palavra, a estatura de Cristo. É isso que nós almejamos. Vamos orar antes de iniciar o nosso estudo? Pai de amor, nós te rendemos graças nessa hora e pedimos a iluminação do teu Santo Espírito. Dai-nos, a Deus, o entendimento sobre as parábolas que nós vamos estudar hoje, sobre a tua direção a respeito do teu reino. Pai, que o nosso coração seja terra fértil para a tua palavra e que aqui encontre alimento, que aqui cresça e frutifique assim por um. Assim nós pedimos no nome de Jesus. Amém. Amém. Então vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre o joio e a rede. Nós vamos fazer a leitura aí de alguns trechos do Evangelho de Mateus, no capítulo 13. A nossa primeira leitura, então, de 24 a 30. Eu convido você a acompanhar essa leitura comigo. Nós vamos ler na nova versão transformadora. Diz assim: Esta foi outra parábola que Jesus contou. O reino dos céus é como um agricultor que semeou boas sementes em seu campo. Enquanto os servos dormiam, seu inimigo veio, semeou joio no meio do trigo e foi embora. Quando a plantação começou a crescer, o joio também cresceu. Os servos do agricultor vieram e disseram: O campo em que o Senhor semeou as boas sementes está cheio de joio. De onde ele veio? Um inimigo fez isso, respondeu o agricultor. Devemos arrancar o joio? Perguntaram os servos. Não, respondeu ele. Se tirarem o joio, pode acontecer de arrancarem também o trigo. Deixem os dois crescerem juntos até a colheita. Então direi aos ceifeiros que separem o joio, amarrem-no em feixes e queimem-no, e depois guardem o trigo no celeiro. E agora vamos ler do 36 ao 43, e diz o seguinte: Em seguida, deixando as multidões do lado de fora, Jesus entrou em casa. Seus discípulos lhe pediram: Por favor, explica-nos a história do joio no campo. Jesus respondeu: O filho do homem é o agricultor que planta as boas sementes. O campo é o mundo, e as boas sementes são o povo do reino. Os joios são as pessoas que pertencem ao maligno, e o inimigo que plantou o joio no meio do trigo é o diabo. A colheita é o fim dos tempos, e os que fazem a colheita são os anjos. Da mesma forma que o joio é separado e queimado no fogo, assim será no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará seus anjos, e eles removerão do reino tudo que produz pecado e todos os que praticam o mal. E os lançarão numa fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino do seu Pai. Quem é capaz de ouvir, ouça com atenção. E o 47 a 50. O reino dos céus é ainda como uma rede de pesca que foi lançada ao mar e pegou peixes de todo tipo. Quando a rede estava cheia, os pescadores a arrastaram até a praia. Sentaram-se e juntaram os peixes bons em cestos, jogaram fora os ruins. Assim será no fim dos tempos. Os anjos virão, separarão os perversos dos justos e os lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Palavras do Senhor. Eu gostaria de centralizar aqui os versículos 40 e 42 que dizem, assim será na consumação dos séculos. Mandará o Filho do Homem os seus anjos que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticaram a iniquidade e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Duras palavras, do nosso Deus nessa aula, considerando que grande parte da multidão que seguia Jesus não estava tão interessada, nem era muito receptiva à sua mensagem, àquilo que ele falava.
Quando Jesus falava em parábolas, ele revelava verdades espirituais sobre o reino dos céus àqueles que verdadeiramente criam neles. Para nós, muitas vezes, parece tão simples entender e para outros tão difícil. O fato é que a parábola do joio semeada no meio do trigo e a parábola da rede de pesca, né, de peixes próprios e impróprios para o consumo, são narrativas exclusivas do Evangelho de Mateus. São mensagens que apontam tanto para a realidade do reino de Deus, né, entre nós, como o grande julgamento que ocorrerá com a segunda vinda de Cristo. Então, as duas parábolas, elas são discursos escatológicos que vão mostrar pra gente a realidade do fim dos tempos. Então, considerando então as semelhanças que existem entre essas duas parábolas, nós vamos analisar as duas então dentro do mesmo plano de estudo, apontando também as suas diferenças de interpretação. Então, vamos lá. Primeiro, as parábolas como Jesus as contou. Então, a parábola do joio, ela é descrita com mais detalhes por Jesus. Ele é bem criativo, especificando cada personagem, cada elemento dessa parábola, o fazendeiro, os servos, o inimigo que semeou o joio. Ele deixa claro que a época em que o joio foi semeado, a reação dos servos e a orientação, né, do dono da casa aos servos e aos ceifeiros. Na parábola da rede, Jesus ele é econômico nos detalhes, né? Apenas pescadores que lançaram uma rede no mar e apanharam peixes de todos os tipos. E ao fazerem o balanço da pescaria, né, recolher os peixes bons nos cestos e jogam fora o que era considerado impróprio para o consumo, segundo a lei. E talvez Jesus tenha sido mais econômico, dado que seus discípulos e aquelas pessoas simples, a maioria também pescadores, seria mais fácil de entender? Não sei. Mas o fato é que, primeiro, as ilustrações de verdades espirituais, então, que hoje, após nós, depois de 2000 anos, parece ser tão clara, é importante a gente olhar o texto dentro do seu contexto. Então, fazendeiros semeando a boa semente nas suas terras e posteriormente vindo a se deparar com a presença do joio no meio do trigo. Era uma cena comum na experiência de vida dos que ouviram a Jesus. Então, da mesma forma, sendo a maioria dos discípulos também pescadores por profissão, bem ambientados com o trabalho de separar peixes bons e ruins, né, fica fácil de entender a segunda parábola e talvez não precise tanto de detalhes. Mas vamos nos lembrar aqui de que os judeus guardavam as instruções alimentares dadas na Torá. Então, né, nós estamos falando aqui de pessoas como nós, estamos falando dos primeiros, né, lá da igreja, bem no início, mas no início mesmo. Então, existia toda aquela orientação sobre alimentação, que está lá em Levítico 11, vamos ler aí 2 versículos de Levítico, né? O capítulo 11, 9 e 10, que diz o seguinte: de todos os animais que há nas águas comereis os seguintes, todo que tem barbatanas e escamas, nos mares e nos rios, esses comereis. Porém, todo que não tem barbatana nem escama, estes serão para vós outros abominação. Então, a gente tinha aí uma orientação de Deus para a alimentação. Contudo, assim, até aquele momento, né, até que as redes fossem retiradas da água, ou até que chegasse, então, a hora da colheita, não se podia avaliar o resultado, nem da ceifa nem da pesca. O fato é que deveria o fazendeiro e o pescador esperarem pacientemente para o momento final para colher ou pescar, então, o fruto do seu trabalho. Então vamos lá, as explicações das parábolas. A maneira como Jesus fala, né, das realidades do reino dos céus fascinava os seus ouvintes. Ainda que eles entendessem somente a história e não o seu significado, né, espiritual, é importante a gente ver que havia a necessidade, então, de Jesus explicar, porque essa verdade espiritual, ela ainda não tinha sido revelada plenamente àquele público. Então, vamos lá. Primeiro, a parábola do joio no campo. Algumas coisas aí, então, que o texto deixa claro, mas vale a pena a gente pontuar. O que semeia
a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A ceifa é a consumação dos séculos e os ceifeiros são os anjos. Ok. A segunda parábola, a parábola da rede. A gente vê aí que os pescadores eles recolhem peixes bons e ruins e foi explicado por Jesus no próprio contexto da história. Tá claro? Ou seja, assim como os pescadores separaram peixes impróprios e próprios, né, para o consumo, então lançando fora os impróprios e recolhendo os próprios, assim será no fim do século, na consumação de tudo, né? Serão os anjos que vão separar maus e justos, e os maus vão ser lançados então na fornalha acesa. Então vamos pensar nas interpretações dessas parábolas, né? É importante a gente lembrar que as parábolas são narrativas metafóricas, dirigidas para o contexto e destino espiritual das pessoas, né? Não podemos esquecer disso. Nas duas parábolas que nós estamos estudando hoje, Jesus fala sobre a presença dos ímpios no meio dos justos, do tempo que acontecerá a separação entre eles e a quem compete essa tarefa. Assim será a consumação dos séculos. Portanto, são parábolas que na sua essência pertencem ao contexto da escatologia bíblica, do estudo do fim dos tempos. Então elas terão lugar quando da segunda vinda de Cristo a essa terra. Então serão os anjos que sob o comando do próprio Jesus farão então o trabalho de separação entre o bem e o mal. Os ceifeiros que na parábola do joio lançaram, os ceifeiros que na parábola eles lançarão, o futuro, os maus na fornalha, são os mesmos anjos que na parábola da rede separaram então maus e justos, então que também vão ser lançados. Então a gente tem aí duas parábolas muito parecidas, em significado. E vamos lá então para a mensagem dessas parábolas. O importante nas parábolas é entender o significado da linguagem simbólica para não se perder, em princípios de literalidade. É importante isso. Então, se a gente não tiver cuidado, a gente pode fazer afirmação que a parábola não faz. Então, a gente precisa ter esse cuidado. Então, duas verdades bíblicas a respeito do nosso estudo. Primeiro, ambas as parábolas, elas ratificam o ministério dos anjos na escatologia bíblica. E segundo, a prerrogativa do tempo é sempre de Deus. Então, o fato de Jesus ensinar que os servos não deveriam arrancar o joio antes do tempo, mas esperar pelos ceifeiros convocados para essa tarefa, não deve nos levar a concluir de forma precipitada que há muita intolerância, que Deus é excessivamente paciente, Que olha, os ímpios estão aí fazendo. O fato é que não era chegado o tempo e nem era dos servos essa missão. E eu te digo, ainda não é chegado o tempo e não é missão nossa, colocar ninguém na fornalha. Da mesma forma, Jesus explicou que, não obstante os pescadores fazerem a seleção dos peixes, tão logo que eles recolhessem a rede, a tarefa de separar justos dos injustos é dos anjos e terá lugar na consumação dos séculos. Então nós temos que discernir essas duas verdades, porque Deus é quem determina o tempo para tudo isso acontecer. Então, não adianta a gente querer precipitar as coisas, não adianta nós queremos agirmos dentro da igreja, dentro da nossa casa, na sociedade, como aqueles que separam justos e injustos. Esse é salvo, esse não é salvo. Não é nossa missão. Nossa missão é pregar o evangelho, é levar a vida, é falar de Jesus, e não condenar ninguém. Por quê? Porque a palavra é certa, haverá um juízo final.
não é função nossa julgar. A interpretação dessas duas parábolas aponta para o fato que vai haver um juízo no final dos tempos. Então, não tem como ninguém, nem eu, nem você, não deixarmos de comparecer diante do grande juiz. O trigo recolhido nos celeiros e os peixes bons, então, colocados no cesto, são salvos, né? Convidados pelo Senhor a entrar no reino dos céus. Muito bem, servo bom e fiel, entra no gozo do seu Senhor. É isso que nós esperamos, temos a expectativa de ouvir do nosso Deus no dia do juízo final. De outro lado, os feixes, então, do joio lançados no fogo e os peixes impróprios para o consumo da parábola, rejeitados, representam os ímpios que recebem a sentença de Deus de condenação eterna e que vão ser lançados, na fornalha acesa, onde haverá choro e ranger de dentes. E aí nós temos um conflito inevitável. O bem e o mal serão sempre achados juntos entre nós até a consumação dos séculos. Eles estão entrelaçados. Não há como afirmar que numa igreja local ou numa reunião cristã todos são trigo ou peixes bons para consumo. Não tem como. O diabo, inimigo das nossas almas, ele vai sempre semear o joio naquele meio, e saindo os anjos do Senhor encontrarão ali maus e bons. Então, na parábola em que o rei encontra um homem sem as vestes nupcial na sala do banquete, que está lá em Mateus 22, é bem ilustrada a realidade de que o joio e o trigo crescem juntos, ou que peixes bons e ruins são sempre achados no mesmo ambiente. E por essa razão, J.C. Ryle, ele comenta que nós devemos tomar cuidado para não ninar pecadores dormentes. Dizer a todas as pessoas batizadas que elas nasceram de novo e que possuem o Espírito de Deus, que são santas e são membros do corpo de Cristo. À luz de parábolas como essa, é inconcebível. Nós temos crentes que não são salvos, que estão ali muitas vezes para desenvolver os nossos dons espirituais. Então a gente não sabe, nós não temos como saber. A Bíblia diz que o ferro afia o próprio ferro. Então não tem como saber por que tá ali, por que não tá. O fato é que não é missão nossa separar. As redes lançadas no mar, elas trazem vários tipos de peixe. Então não é possível para o pescador saber o que ele vai pescar. Então também não cabe a nós, os filhos de Deus, selecionar aqueles que vão anunciar as boas novas ou não. No fundo, eu e você, nós somos os peixes. Nós não somos aquele que pesca e aquele que separa. É importante a gente lembrar disso e não se esquecer disso. Muitas vezes nós temos as nossas doutrinas, as nossas crenças, as nossas interpretações e julgamos tudo e todos a partir delas e fazemos toda essa separação, quando não é a nossa missão, não é a nossa função. Então, pensando nisso, vamos fazer aí algumas aplicações para a nossa vida, para a nossa edificação, porque as parábolas nos permitem fazer aplicações práticas que vão ajudar na nossa caminhada cristã. Primeiro, paciência e perseverança. A ordem do fazendeiro aqui aos servos foi deixar tudo como estava, até o fim da ceifa. Não era hora e nem tarefa deles fazer essa separação. Não é o momento, nem cabe a nós, a mim, a você, a missão de excluir pessoas do nosso meio por terem a aparência de joio, porque elas podem ser trigo. E aí? Também não há como erradicar a presença do mal no mundo onde nós vivemos. O pecado que nos separa, que nos corrompe, estará conosco até a segunda vinda de Cristo e a restauração de tudo e de todas as coisas. Então, peixes bons e peixes ruins vão viver no mesmo habitat. Não tem como. Então, vai ter o tempo da separação.
né? Esse tempo vem, que a gente saiba esperar pelo agir do Senhor com toda perseverança, orar a Ele, pedir discernimento, pedir sabedoria, para que a gente possa esperar pacientemente e com perseverança. Uma vez que a gente não pode também ceder a esse sistema que jaz no maligno, né? Então, que Deus nos fortaleça. Segunda aplicação prática para nós, prudência e vigilância. Mateus 10,16 diz para nós que eis que vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Prudência e vigilância devem ser o nosso lema, como discípulos e discípulas de Cristo. Nós não podemos deixar nos enganar por nenhuma heresia, nós precisamos conhecer a palavra, estudar a palavra, né? Contra a inevitabilidade do mal, da presença do mal, nós precisamos ser prudentes, precisamos estar atentos. É muito importante isso. E terceiro, mãos à obra. O próprio Senhor declarou em João 5,17 que meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Como diz a musiquinha, né? Deus não quer preguiçoso em sua obra. Vai ter com a formiga. Nós aprendemos que Deus, o Senhor, conta com o nosso trabalho na proclamação das boas novas, né? Estamos aqui para quê? Para proclamar. Eu e você estamos em missão. Então, Deus procura adoradores que adorem em espírito e verdade. E a igreja compete essa tarefa de anunciar, de adorar a mensagem, que vai trazer o quê? Novos adoradores a Deus. Então, se Cristo trabalhou exaustivamente durante seu ministério terreno, é porque há urgência nessa tarefa. Como diria Paulo, deixe-se gastar. Porque o fato é que nós vamos cansar. Eu e você vamos cansar de tudo que nós fazemos. E aí o fato é, do que vale a pena se cansar? Do que vale a pena se deixar gastar? Que o evangelho seja, né? A proclamação de que existe um Jesus que viveu, morreu e ressuscitou para nos dar a vida eterna, para reatar o nosso relacionamento rompido com Deus. Que nós possamos nos cansar e deixar se gastar pelo que vale a pena. Então, empense, né, por levar pessoas a Cristo. E aqui não digo para você ir para a rua, falar, tal, se essa for sua vocação, faça. Mas viva a sua vida, mostre como é que se vive diante de valores cristãos. Como é que a vida acontece quando Jesus é Senhor e governa sobre a sua vida. É simples assim. Que às vezes a gente pensa que proclamar evangelho, falar evangelho, é só o pastor e a pastora, que tem o dom da palavra, né? Mas o fato é que não, qualquer um de nós na nossa vida, no nosso cotidiano, como que a gente resolve os nossos problemas? Deixe as pessoas ver como é que você faz isso, tendo Cristo como Senhor da sua vida. Então, é ser sal e ser luz nesse mundo tenebroso, nesse mundo escuro, que não tem sabor. Enfim, empenhe-se, faça o seu melhor, né? Deixe que Deus faça o resto. Você proclama, e quem faz a obra é o Espírito Santo, é Ele quem convence. Então, a nós basta proclamar. E para nós concluirmos então o nosso estudo na aula de hoje, eu gostaria de lembrar aqui e trazer à memória que as parábolas então do joio e da rede destacam a realidade de um juízo final, né? Então de uma ideia escatológica e de dois únicos caminhos para toda a humanidade, fato. Então naquele dia o Senhor agirá pela força do seu poder e destruirá tudo que causa escândalo, e toda iniquidade será lançada na fornalha ardente. Então isso também nos dá esperança de que todo o mal, toda a injustiça será tratada pelo nosso Deus. Será então que vão se cumprir as escrituras, conforme Daniel 12:3, que diz: aqueles que são sábios reluzirão como o fulgor do céu, e aqueles que conduzem muitos à justiça serão como estrelas para todo o sempre. Portanto, até lá,
a gente faz bem em não alimentar expectativas equivocadas sobre esse mundo, sobre a nossa igreja. Não existe mundo perfeito, igreja perfeita, família perfeita, relacionamento perfeito. Joio, trigo, peixe, né? Todos os tipos aí continuarão vivendo juntos nesse mundo. Essa é a nossa realidade. Que a gente possa buscar em Cristo direção, sabedoria, entendimento para seguir em frente. Não cabe a nós, então, julgarmos, separarmos. Cabe a Deus no tempo certo, no momento certo. Que Deus abençoe você, que Ele te dê essa direção, essa sabedoria, esse entendimento, que isso fortaleça a sua fé, para que você possa sempre olhar para aquele que a gente deve olhar, para Cristo. Ele é a nossa referência e não as pessoas, porque pessoas decepcionam, né? Todos nós, eu e você, temos aí essa mesma realidade, mal e bem entrelaçados na nossa mente e no nosso coração. Que Deus nos ajude, então, a não tirarmos os olhos de Cristo Jesus. Que Deus abençoe o seu dia. Esperamos você no culto na IPI de Araraquara, todo domingo às 19h30 e na IPI de São Carlos, todo domingo às 10 da manhã. Vem com a gente!